Bom dia, Rainha do Sul, tudo bom? Eu nem convidei pessoas aqui, será que eu consigo convidar a partir daqui? Ah não, aqui é convidado, acabei não chamando pessoas, olha só, deixa eu ver se compartilhar dá certo. Convidar amigos, dá certo, ó, vou começar a convidar amigos aqui, ó, porque hoje a gente vai falar da análise, nós vamos analisar toda a Via Láctea junto com os Bactuns Maia, o calendário Maia. E vocês vão entender que o calendário realmente explica diâmetros, ano-luz, distância, explica a área central da Via Láctea, onde está Sagitário A e um monte de coisa, olha que legal. Então olha como é importante não permitir, né, por túmulo do objeto Santo Grau carregado por Jesus, que é trigonométrico, né, não permitir o túmulo, o sepultamento desse objeto, mantendo um passado mistério, né? Olha que importante. Eu tô aqui, ó, gente. Eu tô aqui, oizinho. Seja bem-vindo. Hoje eu vou provar para vocês como que através dos Bactuns, dos 144 mil, a gente chega aos valores, né? Diâmetros, massa central da Via Láctea, na verdade a área, né? Onde está Sagitário A, qual é o tamanho dessa área. Muito legal. Por isso que eu sou apaixonada pelo Santo Grau, a taça verdadeira carregada por Jesus, que não é de ouro, né? E que na verdade prova os caminhos espirituais do homem, quando esse homem realmente, né, não mente para o próximo irmão, não inventa balela, não troca essa verdade do passado, fazendo do passado mistério. E aí vai. Eu vou parar aqui de convidar. Oizinho, obrigada, Nilo, seja bem-vindo. Vamos então conhecer esse poder, mais esse poder do Santo Grau, para quem compreende, né? E entender a importância dos caminhos espirituais, né, dentro da casa. Porque a gente não pode, pelo nosso coleguismo, pelos nossos desejos, entende? Manter isso sepultado, porque vai estragar aquilo que a gente defende e que na verdade é uma formação corruptora, né, da própria verdade do passado, que são as defesas aí da Academia de Mersenne, tá? Ai, desculpa. Espera aí que é a maquiagem. Mas vamos lá, ó, gente. Deixa eu só fazer uma divulgação aqui rápida. E aí eu vou começar a mostrar, eu vou dar continuidade da live de ontem, né, que eu fiz, que eu encontrei esses Bactuns, me foi permitido encontrar nessa pesquisa aqui acirrada. Aqui, tá aqui, ó, vai sair um pouquinho a minha voz. Então eu vou continuar. São as defesas aí da Academia de Mersenne, tá? Ai, desculpa. Peraí, aqui. Deixa eu entrar aqui que eu quero fazer uma divulgação aqui no WhatsApp, para o pessoal do WhatsApp, porque eu acho importante o tema. Deixa eu colocar aqui em um outro WhatsApp que eu também promovo os temas, que eu acho importante para seguir. E agora colocar num grupo que eu acho que é importante também conhecer mais de perto este poder de fauna e flora. Bom, vamos lá então, gente. O que eu demonstrei ontem, né? De alguma forma, com o objeto arqueológico. Oizinho, bem-vindo, muito obrigado, viu? Divulga aí, ajuda o canal. Lembrando, gente, por favor, ajude o canal, me ajude, eu tô precisando mesmo, é super sério. Eu tô aqui dando risada, mas é verdadeiro, né? Tô aguardando aí colaboração, né? A coisa tá feia, né? Aí, vamos lá então. Vamos lá. Então, o que eu mostrei ontem com o objeto arqueológico de um passado não mistério, usando compasso, sim, né? Ontem eu demonstrei a base, a plataforma da contagem longa, né, de alguma forma, dos Bactuns no calendário Maia, tá? E a regra do valor 20 nesse sistema, de forma a compreender aonde estão distribuídos os 144 mil dos Bactuns, os 7.200 dos Catuns, né? O Inal, que é 20 e tudo mais, com base naquela diferença mais e menos 2 Maia, da base da língua, né? Daquelas estelas astecas, da mesa egípcia, de valor 18.
Então deixa eu só mostrar rapidamente, né, pra gente relembrar, porque é importante, né? Ah, tá aqui. Ó, fiz bonitinho, porque eu vou pegar essa live, gente, eu vou lançar lá no YouTube, que eu tô fazendo aqui. Peraí, vamos lá então. Então tá aqui, ó, até coloquei, ó, vídeo YouTube, vou fazer um post, e esses papeizinhos vocês vão ter liberados para vocês terem como base plataforma. Então a gente chegou nessa estrutura, né, do objeto, que é uma métrica, certo? Que é importante agora para a gente analisar a nossa Via Láctea. Dá uma olhadinha aqui, ó. Tá bom? Aqui é a língua, lembra? Azteca, né? E essa é a base agora 18. Por que eu posso dizer que é a base? Porque é menor que 20, tá? Existem duas formas de leitura do objeto. Eu posso criar a ideia de 180 e ser maior, então ele se torna superior, né? Apesar que é superior no objeto, porque aqui é produto de 9 e aqui é produto de 2, tá? Mas uma vez encontrando, lembra, é a estrela que abre e fecha? Vamos ver se eu consigo passar essa informação para vocês metafísica, gente. É assim, ó, é importantíssima essa ideia, porque é o que nós temos na natureza. Por isso que esse objeto, ele é a representação da nossa natureza. Bergson, eu vou trazer Bergson para vocês. Estou esperando a colaboração, por favor, em nome de Jesus, para eu poder, né, continuar esse trabalho. Então, como que funciona aí, ó, né? Gente, se eu conseguir pelo menos 600, 700 reais por mês, já ajuda para mim, entende? Já me ajuda. Eu sei que é mega pouco, ninguém vive com isso, mas eu já consigo distribuir o dinheiro de forma ideal, sabe? Para as coisas que eu preciso devagar e tal. Então, mas vamos lá então, ó, presta atenção. O que é a nossa natureza? Eu tenho aqui esse ponto. Quando eu vou próximo a você, para você aumentou, mas para mim diminuiu. Entende? Então, a distância, ela gera uma condição de abertura e fechamento no espaço. Então, assim, o objeto se distanciou de mim, ele diminui, tá? E enquanto eu aumento, o objeto se aproxima de mim, o objeto aumenta e dependendo da massa eu posso diminuir, tá? Isso é importante na perceptiva. Então, essa mesma condição a gente tem agora num pulso de abre e fecha trigonométrico da leitura desse objeto, que é o Santo Grau carregado por Jesus, conhecido por Zenão e Sócrates contra Parmênides, Aristóteles, Platão e tudo mais, tá? Que são os responsáveis também em crucificar e derramar o sangue de Jesus, tá? Filho do homem. Então, o que a gente ia? Os eleatas, os verdadeiros, né? E Sócrates. E nós que negamos o objeto, colocamos ele a túmulo por nossos empreendimentos, também somos responsáveis por isso, tá? Quando não aceitamos o objeto na sua verdade, se provando e provando-se em tudo. Um problema que a gente tem histórico civilizacional e da casa, né? Então, por isso que Padre Vieira lá veio varrer a casa, né? Varrer essa coisa, essa bagunça, né? Mas vamos lá que vamos, ó. Então, o que acontece? Eu tô no valor 20, certo? Aí eu encontro lá no topo, que era 9, o valor 18. Então quer dizer que o topo, que era o céu, ficou a terra, entende? Desceu, né? Então é tipo assim, vamos lá, que eu vou tentar representar aqui no papel, que eu acho que é mais fácil. Então é assim, ó. O giro do produto é 360 dias de Winnall, que se torna aqui, ó, como a gente tinha visto, né, os tuns. Então é 360 dias, tá vendo? Que é os tuns, certo? Mas uma vez que eu encontro aqui na área os 144 mil aqui, né? Esses dias aqui, ó, virou anos, entende? Entende? Então teve um zoom aqui, ó, uma distância da circunferência para essa metade da área, que é 144 mil. Veja bem, o quadrado todo não é a mesma coisa que esse quadrado pequeno? Então quer dizer que essa área toda, que é 360 dias, tá? Ela então se tornou 144 mil.
lá na distância, ó, tá? E esse quadradinho aqui, né? Se eu tirar ele para fora, ele é o mesmo quadrado, ele é a mesma área, ele é uma área, entende? Área, é uma área sobre área. E essa área aqui agora, ela tem 360 mil. Milhares, milhões das chaves de Daniel. Se daqui eu puxar essa área agora, milhões. 360 milhões. Entenderam? Entenderam a regra? Então essa é a regra de leitura, uma das. Eu não tô falando que é uma regra para tudo, porque nós vamos analisar agora o fenômeno Via Láctea através dos bactuns do calendário maia e com o objeto arqueológico carregado por Jesus que usa caminho estreito com passo. Né? E aí justifica a espiritualidade do homem quando o homem coloca esse objeto a túmulo para manter os seus solipsismos, os seus devaneios, o seu culto à energia, negando a capacidade de domínio de fauna e flora de energia e compreendendo que o dia a dia é uma vigia, é prática mesmo do bem, é prática até da negação. Entende? Tipo, eu vou negar isso, porque eu sei que se eu plantar isso, amanhã eu tô ferrado. Entende? No tempo e espaço. Essa condição aqui perceptiva é a concepção do nosso tempo e espaço, né? Se eu ando daqui desse ponto 360 mil anos, né? Eu andei 360 mil anos luz seria. Uma ideia, entende? Tipo, 360 mil anos não é 360 mil anos luz, mas vai começar agora a computar essa perceptiva, né, de distância de anos luz. Então a gente pode chegar a anos luz, como eu vou mostrar aqui na linguagem agora, usando os bactuns para entender, né, o nosso universo. Gente, eu tô dando, como sempre, Rainha do Sul, tudo bom, né? Eu tô dando para vocês a pontinha do iceberg, tá? E, consequentemente, quem manja dos calendários, quem manja de verdadeira astronomia, vai usar isso aqui. Vamos lá. A China hoje determinou que, e eu vou combatê-la agora, né? Eu vou mostrar que essa teorética, ela está um pouco equivocada. Não está exata, na verdade. A China hoje determinou, né, que o Sol ele faz uma volta na Via Láctea de 219 milhões, né? Na verdade, leva de anos, leva 219 milhões de anos para o Sol fazer uma volta na Via Láctea, tá? Na verdade, com os cálculos do calendário maia e a taça carregada por Jesus, que está descrita dentro do manuscrito bíblico e que lá em 2011 eu encontrei com os números e essa trigonometria, que é também os 510.5 de Dante Alighieri, na verdade o Sol ele dá uma volta na Via Láctea que tem, né, uma área fixa que eu vou mostrar de 217.872.000 anos, tá? E com base na área fixa, que é o valor do Santo Grau carregado por Jesus, compreendido pelos nossos antepassados agora, a gente consegue compreender, né, os diâmetros e distâncias do sistema solar com o centro da Via Láctea e consegue também compreender, na verdade, a área, qual é o valor da área de Sagitário A onde está o buraco negro, tá? E também determinar ali de alguma forma o seu diâmetro, tudo com o objeto arqueológico, tá? O diâmetro, na verdade, de distância em 1000 anos-luz do Sol com a Via Láctea, com o Sagitário A, que é o centro do nosso universo. Tudo com os bactuns maia. Só que assim, então é os bactum que é a fé. Não. Jesus Cristo tem uma relação direta com os verdadeiros maias, tá bom? Jesus Cristo tem uma relação direta com Angkor, que não é aquelas estátuas para colocar pães e juntar ratos, né, para putrefar o alimento lá. Ao contrário, elas são estátuas para serem lidas, né? Estelas para serem lidas com trigonometria e compasso, tá? E o Filho do Homem Jesus tinha todo esse conhecimento. Aonde o caminho espiritual, ele é um só para o Pai estar em mim e eu estar no Pai. E qual que é esse caminho? Limpeza de vaso.
Mas limpeza de vaso na sinceridade. Não adianta enganar a ousia que a tudo inclui e governa e até a energia. Por isso que Deus não é energia e nem culto à energia é o segmento. Tá? Não adianta enganar, você tem que ser sincero, entende? Aí tipo teve um cara lá, por exemplo... Vamos supor, eu vou explicar um pouco dessa sinceridade. Teve um cara que postou ontem que ficou possesso, porque eu entrei aqui no hermetismo, no grupo aqui que eu quero divulgar assim isso, né? Porque tá uma sujeira, só eu vim pra limpar a casa mesmo. Até confundem a estrutura de Maria Madalena, né? Colocando Maria Madalena com uma série de misturas aí que não tem nada a ver, né? E eu represento, graças a Deus, ela, né? Com essa coisa aqui toda. Então, o que acontece? Ele colocou lá uma foto minha que eu tinha colocado, porque eu estou desafiando o meu corpo, eu quero realmente, eu sou formada em educação física, quero alcançar o meu corpo ideal, eu sofri aí muito, 10 anos sendo espancada pela casa aí, né, eu tive os meus momentos negativos, né, prejudiquei um pouco o meu corpo e tudo mais, aí ele chega lá e faz um comentário extremamente chucro, né, e violento, sim, em relação ao meu corpo, que é aquele corpo, não é outro, entende? Eu não posso mudar o meu corpo, entende? O meu corpo é esse, ele não é um outro corpo, né? E aí ele fala, eu fui sincero. Não, ele não foi sincero, ele foi um escroto, ele foi extremamente violento, ele foi extremamente, entende? Malicioso. Então essa sinceridade não abre a porta para a ousia, essa sinceridade contraria os preceitos virtuosos e fecham a porta dessa verdadeira iniciática. E aí o pai não entra em você, você não, por quê? Porque teu vaso tá sujo, teu vaso tá com intento, teu vaso tá com maledicência, o teu vaso tá com intenções, o teu vaso tá com malícia, tá entendendo? Então isso é importante entender. Então a gente tem um caminho espiritual e tem o caminho da sabedoria, tá? Que é ciência. Então por isso que o santo grau é o santo grau da ciência e o santo grau da espiritualidade. Ele é o grande justificador que, vindo agora em Apocalipse, mostra como ladrão ele vem, né? Porque ele começa a mostrar cada um como é. E a incapacidade de cada um agora de rasgar suas vestes e largar tudo que acredita para seguir o verdadeiro e reto caminho. Por isso que a terça parte vai ser condenada e o homem é o próprio 666 anjo caído, em função disso no problema da história dialética, tá? Então isso é importante, tá? Mas vamos agora ao que interessa, né? Lembrando, viu, queridos, que não é só ciência, né? Não adianta uma ciência sem verdadeiro espiritual, porque se não fossem esses clássicos da antiguidade, Giordano Bruno, a Academia de Mersenne, né, esses verdadeiros lutadores contra um sistema corrupto, por exemplo, contra Schopenhauer, que todo mundo é apaixonado, que ele é um corruptor da metafísica violento, né? Se não for Einstein, um corruptor, se não fossem esses, né, verdadeiros ali, que todo mundo, sempre o povo coloca crucificado em função de um poder de Césares, entende? O que seria da gente? Por exemplo, Tesla, ele abriu mão, né? Ele não se vendeu à corrupção de Einstein, né? Pulou fora e ficou pobre e desdentado, mas porque o povo permitiu. Um povo que hoje, né, cultua a energia, não sabe distinguir aonde está o 369 de Tesla, né? Não sabe entender realmente no que se trabalhava com essa energia, né? E consequentemente fica aí falando que Tesla era tão espiritual, mas é o mesmo povo que botou Tesla, né, para ser pobre no final da vida. Entende? É o mesmo povo, entende? Então não, né? Essa não é uma verdadeira relação altera, porque na época a Tesla incomodava vários, porque Tesla tinha tudo que eu tenho no compasso para a casa, tá? E aí a casa fica possessa. Entende? E aí distrata, tá mal, se tiver que morrer na miséria, que morra. Por quê? Porque agora a gente tá trabalhando com egos, com ranger de dentes, né? Com uma série de coisas. Então vamos sair desse norte, né, galera? Porque senão o futuro do homem realmente não vai ter jeito. Como eu disse aí no grupo, né? Tipo, o comunismo, em função dos guardas do muro que coloca essa verdade em túmulo, da China vai reinar, porque eles sabem calcular com a estrela os 219 milhões, né, de anos que o Sol dá em volta da Via Láctea. E você, camarada da casa, hein, camarada da casa que eu vim varrer? Você não sabe,
né? Por quê? Porque você está cultuando energia, você está seguindo um sistema heideggeriano para dizer que sinta toda a energia que está rolando aqui em cima, que tudo flui. Não adianta sentir, filho, você tem que ter na prática a coisa, firme, com espírito firme, entende? Saber falar sim e não na hora de ter que falar, conhecendo todas as coisas fora de si, dentro de si, né? Com esse objeto, realmente o que foi Jesus Cristo nessa luta como homem, né? E tudo mais, uma série de coisas aí que são super importantes à formação do homem. Então a gente tem um problemão, tá? Mas vamos que vamos, né? Vamos, que a guerra, a luta é essa mesma. Vamos nessa? Vamos nessa. Então tá aqui, gente, ó. A plataforma do objeto arqueológico para os Bactuns é essa, 720/18, sendo aqui a base. Tá? 18 menos 20 é o mais e menos 2 maia, que é a sobra. Mas no final, a sobra é sempre 3, tá? Sempre 3. Lembra? Com base naquela estela asteca, eu cheguei a 128, que na linguagem do objeto é 12,8 ou 1,28, que 12,8 corresponde a uma área fixa de 250 dividido por 2, 12,5. Vamos de novo nessa perceptiva, porque é tão importante. A área é regra. Toda e qualquer área fenomênica universal, não importa a massa, é 25. 25 é 0,25, 0,025 infinito, tá? Ou 2,5, ou 25, ou 250, mil, milhares e milhões das chaves de Daniel. Beleza, então a área é essa. Então quando eu encontro X valor, esse valor diminuído pela área me dá uma sobra, tá? É um fato. E é exatamente aqui na área que eu vou então encontrar a sobra, que na verdade é o valor da área central de Sagitário A da Via Láctea, tá? Essa sobra, é aqui que a gente vai trabalhar aí com os Bactuns. Lembra, o Bactum tá aqui na área agora. A gente vai trabalhar isso. Veja bem, deixa eu explicar de novo. Essa área, ela é fixa, tá entendendo? É uma área fixa, entende? É uma regra fixa. Ela, na verdade, ela não tem proporções, é uma regra fixa, é 250, é com 250 que você trabalha. Todo valor que você encontrar excedendo 250, dentro da área de 250, ele vai explicar a proporcionalidade que você está trabalhando. E aí você consegue os diâmetros, você consegue a área, você consegue a noção daquele fenômeno entre proporcionalidades, tamanho e tudo mais. Quando você agora dimensiona, lembra, os 360 dias para milhões. Mil, milhares e milhões agora. Lembra que a gente fez um zoom. Eu tô saindo do ponto da Terra e olhando toda a Via Láctea. Então, se aqui é 1, né, a Via Láctea é mil, milhares e milhões. Entende? Porque ela é milhões maior do que eu na área. E nós dois, eu e a Via Láctea, estamos na mesma área. Tá? Isso que é importante entender. É uma sobreposição agora. Por isso que é a estrela que abre e fecha. Né? Se eu for para cima, eu tô, na verdade, se eu ratear e aumentar, eu tô fechando, e fechando, abrindo, eu começo a ter então a dimensão lá de cima. É uma metafísica mesmo, trigonométrica, um verbo maravilhoso, né? De domínio mesmo de fauna e flora sem precedentes, tá? Então isso a gente tem que entender isso aí, tá bom? Vamos lá então? Então o que a gente tem aqui? Lembra aqui, ó. Então a gente chegou a 18 menos 20. 18 menos 20 é o mais e menos 2 maia, beleza? O mais e menos 2, o que é o 2, gente? O 2 é 20, é 0,2, mil, milhares e milhões. Logo, é a circunferência, por isso que ele se torna regra, tá? Ai, peraí que eu vou espirrar. Ai, desculpa, gente. Por isso que tá alguma coisa de pó que tá tendo, que tá dando negócio aqui. Então, o que acontece aqui, ó? 20, tá? Então, 20. Então, 20 é a regra. Se eu tenho a base 12,
Eu tenho o produto 2, 20 é a regra. Então, 18 vezes 20 winnels, 360, que é o giro, tá? 360 tuns vezes 20 winnels é 7.200, lembra? 7.200, lembra? Vamos de novo, porque é importante para entender onde a gente vai chegar. É a terça parte da área, tá? Porque 25 mais 25 mais 25 é 75. Então é a terça parte da área, 72, os nomes de Deus, né? A terça, eu vou explicar por que é os nomes de Deus na trigonometria para a ciência. É a terça parte com uma diferença de 3. Lembra? A gente não chegou na diferença de 3 aqui, ó. Essa diferença 0,33, que é esse sistema aqui superior do cisalhamento de Galileu Galilei do objeto, essa diferença está na estela abaixo de Gizé, que eu já abri lá no novo paradigma.online a trigonometria, tá? Que aí vai trabalhar com caixa de energia, como se fosse uma caixa de energia para tipo como se fosse um sistema de reator, tá? Que seja, com o valor 144 mil, de qualquer forma. Vai trabalhar com os decaimentos de energia dentro da caixa, é bem legal. Mas vamos lá então, ó. Então, nesse caso, o que a gente tem? Por que 72? Por que 7.200 catuns, conforme os maias, é o número governador, tá? É o governador. Os catuns é o número do governador e é o governador. Por quê? Porque os catuns na trigonometria governa, tá? Isso que é importante entender. Antes do encontro dos catuns vezes 20 da regra aos 144 mil, tá? Então os catuns governa, tá? Então e aonde estão os catuns governando? Estão na proporcionalidade da área do objeto na terça parte, tá? Com uma sobra, um fluxo de controle de valor 3, tá? Isso não quer dizer que a terça parte governa, tá, gente? Pelo amor, não é essa a perceptiva agora espiritual, tá? Mas vamos que vamos então, a gente vai trabalhar com verdadeira ciência agora. Aquela ciência reclamada por Kant na razão pura, e essa que eu vos mostro é a própria razão pura, dos fundamentos de Descartes, tá? Mas vamos lá então, então os catuns governam. Vamos provar por que no objeto os catuns governam? Vamos lá. Lembrando que no novo paradigma, vai lá, eu vou fazer um postzinho até a semana que vem certinho para vocês disso aqui, ó. Porque, primeiro, o catum para os maias é o valor governador. Logo, 7.200, que é 72 na regra, como você já entendeu, que é aproximadamente 75, igual à terça parte do objeto, é do sistema, o sistema governador agora, para manusear a estrela que abre e fecha. Por que abre e fecha? Porque aqui a gente tem uma sobra, eu chamo de sistema Pac-Man. Se tudo que está aqui transborda para cá, tudo que está aqui vai esvaziar, então muda de lugar. Se tudo que está aqui transborda para cá, porque aqui ficou vazio, tudo que está aqui vai esvaziar, então muda de lugar. Se a gente não tem um sistema de engrenagem mecânico, por isso que a mecânica é metafísica nesse sentido, se a gente não tem um sistema de engrenagem mecânico, um fluxo de controle, né, engenharia, a gente não tem movimento, tá? Então, por isso que o nosso universo, ele sempre tem esse fluxo de controle nos próprios cálculos. Por exemplo, 360 dias é a área do giro, né, de um ano, por exemplo. Só que sempre tem uma oscilação de 0,5 ou 5. Né, do sistema. Então é 365, 364, tem uma sobra de 5 para um giro, uma circunferência perfeita de valor 360. Entende? Então essa oscilação, essa assimetria dada pelo verbo do Santo Grau de Jesus Cristo, ela é importante e perceptiva para compreendermos modularmente a nossa natureza. Tá? Que cisalha, se tudo cisalha, todos os fenômenos cisalha, e até o amor, querido. Por isso que o amor não é também aquilo que vai sustentar
o nosso universo. Verdade, porque o amor ele cisalha. Amor demais é fanático, amor de menos é negligência. E o amor compreendido é responsabilidade. Então, acima do amor está a responsabilidade, e a responsabilidade é o verdadeiro amor, tá? Vamos então, que sabe falar sim e sabe falar não, e entende que tolo de quem ouve o coração. E aí tá o problema da divulgação de vocês aí com essa verbalização, né, essa verborreia eterna dentro da casa também para cultos de energia, tá? Mas vamos que vamos então para a importância aqui, vamos lá. O que a gente tem aqui, ó? Então aqui, ó, a gente tem a questão do fluxo de controle. E o 72 para 75, ele tem o próprio fluxo de controle, não completa a terça parte. Não completa a terça parte, tá? Então abre e fecha em função disso. O sistema tá sempre aqui gerando uma assimetria. Vamos de novo no objeto, porque é importante, né, gente? Tem que entender isso. 5 e 5 do 510,5 do objeto, aqui é o valor 10 central do objeto, para quem já conhece o objeto, né, gente? Vamos lá mostrar o objeto que é importante. Deixa eu ver aqui. Onde que tá? Tá aqui, ó. Tá facinho para pegar, ó. Deixa eu mostrar o objeto aqui, ó. Né? Signo arqueológico, taça carregada por Jesus. Pega aí, faz um printout da tela. Então, 5 e 5, o 510,5 de Dante Alighieri. Antes de entrar em Beatriz, que vem para derrubar aqueles dois personagens apocalípticos, né? Tá no objeto que tá dentro do manuscrito bíblico e que é a taça carregada por Jesus Cristo e que tem trigonometria, tá? Vamos lá então, ó. O que acontece? Então esse 505 aqui, ó, o que ele é? Ele é uma circunferência, né? No compasso é uma circunferência, tá? Logo, o que é? Vamos bonitinho, ó. Entenda a regra. Gente, é assim. É um verbo, que nem B e A é ba. É um verbo, tá? Então, é isso que os sacerdotes, os verdadeiros do Egito, tinham como ensinamento. Aí são os sacerdotes do Egito, conforme Isaías, que são de Canaã e contra o Egito da destruição, que vocês mantêm aí na casa, né? E que vão todos se converter nos finais dos tempos para a verdade, graças a Deus, né? Legal, adoro. Vamos lá então, ó. O que acontece aqui, ó? O que é esse valor aqui, ó? De 5 por 5 no compasso, não é o 500? A gente pode ler 500. 510, 5. Então eu leio 500. O que é 500 dividido por 2? Não é 250, que é 25 da área? O valor. Então, o que é a área? O que é a área metafísica? O que é a área? É uma circunferência perfeita, batida, fixa. Ela não tem fluxo de controle, entende? Então ela não se movimenta. É como se fosse um soluto sem movimento, tá? Isso que é importante. Nesse mesmo sistema que explica a área, né, na condição geométrica, o que a gente tem? A gente 6 por 4. O que é 6 por 4 no compasso? É uma elíptica. Uma elíptica não é uma circunferência, tá? Logo, o que é 6 por 4 no objeto? Por sinal, até cheguei perto desse valor. Aqui, ó. Eu cheguei perto de 64, ó, 65 aí, com um fluxo de controle de 1. Tá vendo? Porque para 64 é mais e menos 1, tá? O que é então o 64 aqui no caso? Né? É uma elíptica. Então, o que a gente tem no sistema do signo arqueológico? A gente tem uma linha reta, né? Numa cartesiana criando um ângulo de 90 graus, mas que na verdade o tempo todo oscila, né? Numa assimetria, entende? A área sempre tem a capacidade de um fluxo de controle de transbordar ou de diminuir num X valor, tá? Ela não seca por todo, então ela oscila. Essa mesma perceptiva, elíptica e circunferência, onde está? Nas pirâmides. Todo triângulo equilátero, que é uma pirâmide, tem a câmera do rei aqui, nunca é embaixo da ponta do equilátero. Você sabe por quê?
Porque eles conheciam essa trigonometria de uma Babilônia no mistério, do verdadeiro Egito de Canaã, né, dos filhos de Et por Jesus Cristo e com Jesus Cristo. Porque aqui dentro, ó, a câmera do rei forma um escaleno e essa rampa do escaleno não permite com que o triângulo equilátero exterior, exógeno da arquitetura desmorone. É ele que sustenta internamente a arquitetura. Então, fiote, a câmera do rei, ela tem um significado muito importante, que é esse aqui trigonométrico, tá? Só isso. Não tem nada aí, né? E ali eles trabalhando com altíssima energia, porque ninguém construiu pirâmide com martelinho. Os caras já dominavam. Lá na Estela de Gizé prova isso, os decaimentos da energia, toda essa trigonometria, entendimento da Via Láctea e tal, e usava laser mesmo para cortar pedra, essas coisas todas aí, tá? Vamos que vamos, então? Então, beleza, entendemos isso bonitinho e tal. Vamos voltar aqui para os Bactuns. Então, 72 é o valor governador, que é a terça parte, mas sofre um fluxo de controle. Porque a terça parte fixa é 75. 25, 25 mais 25. Olha que bonitinho, vocês já estão entendendo, né? Então, o que eu faço? Já que 72 é o governador, né? E 72, ao mesmo tempo, é o sétimo espírito que está no ar, a própria circunferência da área. E o que isso aqui demonstra na condição do objeto? Que a área, se eu passo uma circunferência aqui, ó, ela me demonstra na própria área valores de sobra entre a área e a circunferência. Se eu aumento a área aqui, ó, fora da circunferência, a área me mostra aqui, ó, valores de sobra, fora da circunferência. O tempo todo, é sempre uma relação de simetria e assimetria. Simetria e assimetria, tá? O nosso universo funciona assim. Ah, então ele é dual ou universo. Mas veja bem. Ah, então ele é dual, tá vendo? Tudo é duplo. Sim, é dual. O nosso universo, onde nós estamos no devir. Mas o que sustenta tudo isso aí? É a folha em branco. A folha em branco, ela não tem, entende? É valor, ela não é numerada, é ousia, o que tudo governa e inclui de Anaximandro. Mas vamos lá, então. Então, o 72 agora, ó, o 72 vezes 4, tá? É 288. O que é 288 dividido por 2? Opa, os Bactuns. É 144. Onde está os Bactuns? Os Bactuns está aqui dentro. Está aqui dentro, né? Como a gente já tinha visto, né? Em todo o sistema aqui da representação. Né? Eu não representei ele em outro lugar. Bom, a gente sabe que está aqui dentro. Depois eu represento bonitinho para vocês terem esse daqui. Ele está aqui dentro, os Bactuns, tá? 14,4, né? Não importa a massa. Beleza, então. Então, eu entendi que 72 vezes 4 é 288 dividido por 2, que é próximo do valor 250 da área, 288, 250, que dividido por 2 é 144, e o 144 Bactum tá aqui, ó. 144 é o mesmo que 14,4. Por que ele tá aqui? Porque ele está próximo na área a 12,5. Que é 225 dividido por 2, como a gente já viu, tá? Então, terceiro, eu vou pegar o 144, né? E entendo que o 144 é metade de um quadrado. Tá aqui, metade de um quadrado de uma área. Beleza. Quarta etapa. Então, veja bem agora o que eu vou fazer. Ó, 72 vezes 4, o que é? É essa representação. É a terça parte vezes 1, 2, 3, 4 áreas. Tá? A terça parte, entendeu? Nesse sentido. Então, agora o que eu vou fazer? O 72 é o governador, não é? Dos números desse objeto. Então, por isso, eu vou considerar, e por isso que ele é considerado os números de Deus, tá? Por quê? 72 vezes 5 agora é 360. Então, o que eu faço agora? Eu tenho dois sistemas. Eu tenho a circunferência, com base na terça parte, e eu tenho a área, com base na terça parte. Babilônia, não mistério. O que a gente tem em Apocalipse? Ah, aquela prostituta com a taça, a Laís prostituta de Nostradamus que tentou com a casa me ferrar, literalmente, né?
alegórico, entende? A prostituta grega mentindo sobre a verdade. O que ela faz? Essa prostituta que derrama o sangue do teu irmão, te iniciando pela mentira. O que ela faz? Essa prostituta dentro da casa e toda essa legião que segue alegoricamente essa prostituição da Sofia, né? É a Sofia prostituta. O que essa Sofia prostituta faz? Ela mantém Babilônia mistério. O que está escrito em Apocalipse? Babilônia, que é mistério. Babilônia, o que é arqueologia? Nesse caso aqui, a arqueologia não é mistério, com a mesma taça. Aí é uma escolha tua, né? Aí que tá. Então vamos lá aqui, ó. O que a gente tem aqui, né? Eu tenho dois sistemas, o giro e a área de uma Babilônia que compreendia isso aqui. Papiro de Rinde, filho. Papiro de Rinde, tá? Então, do governo de 72, do governo, que é a terça parte de 72, tendo agora dois valores, que é 144 da área, que eu entendi aqui no quadrado, e o giro de 360, eu diminuo 360 menos 144 e encontro 216. Tá? Com um fluxo de mais e menos 3 da sobra, de margem de uma variante de variação, né? Sempre como regra. Lembra? Porque não completa, 72 não completa a terça parte. Na área, é uma metafísica de compreensão, tá? Então, se na área eu tenho 144 aproximadamente a 125 e a sobra é de 19, que equivale a 13 bactums, vamos lá de novo? Eu encontrei 144 mil, lembra? Dos bactums aqui do sistema, tá? 144 mil menos 125 mil, milhares e milhões da regra do objeto, que é metade da área, aqui ó, me dá um total de 19 mil. 19 mil equivalente a 144 mil é 13. 13%. Na verdade, 13 bactums agora. Eu transformo para 13 bactums. Então, e 13 é um valor que está aproximadamente próximo a 12,5 ao mesmo tempo. É tudo metafísico. É um sobre o outro aqui. É isso que tem que manjar, tá entendendo? Então a gente está no caminho reto. 13 bactums vezes 144 mil, porque é metafísica, eu posso fazer isso, é 1.872.000. A regra não é 20? 1.872 menos 2 milhões me dá essa sobra, que é a língua lá da Azteca, que é a mesma coisa que falar produto de 18, 9 dividido por 7 da base. 9 dividido por 7, 1,28. Não importa a massa, 128 mil é 12,8, é 1,28. Que para 12,5, 12,8 tem uma diferença de 0,03. Estamos no caminho reto, tá? 1.872 dias equivaleria a 5.125 anos solares, mas isso não vem ao caso, que isso aqui é na Terra. A gente vai falar de Via Láctea agora. O mesmo valor a gente vai trabalhar para Via Láctea. Isso aqui é na Terra, tá? O ciclo aí de 2012, desde a corruptibilidade de Noé, dá 5.000 anos, tá? Com uma sobra, conforme nós tradamos, de 2.000, tá? Tudo bem? Vamos lá então. Agora, o que a gente faz? Então, se eu cheguei no valor 216, né? Porque 360 do giro menos 144 é 216. O que eu entendo então? Que eu tenho na minha mão 216 milhões, tá? 216 milhões. A China atualmente, ela falou que milagrosamente ela mapeou o sistema, né? Não, porque assim, ó, vou explicar uma outra condição importante. Aqui, ó, é dos maias, é arqueológico, por isso que não pode fazer túmulo desse objeto, né? É importantíssimo ao entendimento que isso é funcional e funciona porque antes de Watson e Fisher desenvolver as teorias, né, e antes dessas teorias de Watson e Fisher serem comprovadas em laboratório para manuseio da engenharia genética,
eles teorizaram o DNA com base nessa mesma trigonometria sobre sistema hegeliano, o fenômeno DNA. Agora, nós estamos teorizando astronomicamente a Via Láctea através desses mesmos cálculos dessa estrela que explica o céu e todos os fenômenos ad infinitos do nosso universo, que tem uma mesma taxonomia sistêmica. Da Vinci, no seu Homem Vitruviano, sobrepôs esse mesmo objeto para entender a trindade homem, alma, carne e espírito, porque ele é uma tripartite. E ali, então, por sinal, na minha obra, O Futuro Social de Heidegger, eu trago com o objeto, toda uma trigonometria que explica a relação do homem em gancho com a ousia. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. E a sutileza de se quebrando essa compreensão, o homem se torna só terra, E o problema de Heidegger na ontologia para ensinamentos aí das coisas. Então, o caminho é estreito mesmo. É só, infelizmente, para os escolhidos, é uma pena. Mas vamos lá, então, que é importante. Então, o que acontece? Eu encontrei o valor 216, que eu agora, como eu estou analisando a Via Láctea, eu joguei para milhões, tá? A China hoje falou que mapeou a volta do sistema solar em volta da Via Láctea a 219 milhões. E eu falo então que eles estão errados, tá? Porque com base na arqueologia, com base no mesmo sistema que eles utilizaram para analisar a Via Láctea e o sistema solar agora dando uma volta completa na Via Láctea, na verdade, através de toda essa trigonometria que eles mesmos usaram, mas que a casa, os guardas do muro, por egoísmos, ego, há 10 anos essa primeira casa continua mantendo túmulo para manter a China comunista, tá? Essa que é a verdade, em poder, e mundial, que é o dragão, é o problema do anticristo e tudo mais, O que acontece? Com esse mesmo objeto, a gente compreende que não é 219 milhões. Que 219 milhões é o máximo que se alcança nesse cisalhamento da volta do Sol na Via Láctea, tá? E que eles utilizaram isso para chegar a esse valor, Isso eles esconderam nas academias da ciência para você que é formado pela metade, em função da própria casa e seu hermetismo corrupto, que é a prostituta, que tá fazendo todo mundo aí, derramar sangue de todo mundo, permitir, esses homens corruptos, tá entendendo? Tem que acordar aí, gente, a coisa tá feia, tá? Mas vamos lá? Então, o que acontece? Como eu cheguei a 216 milhões? Eu usei os dois sistemas de uma Babilônia não mistério, que é 360 do giro da regra, menos 144 mil. Usei o número Catum governador, número que virou de Deus, aí os 72 nomes. Peguei o número governador 72, multipliquei por 5, é o giro. Multipliquei por 4 na área, é metade da área. Vamos lá de novo? Qual que é a regra do giro? Aonde que tá que eu coloquei a regra do giro? Da simetria, Olha aqui, o giro é 500, 10, 5 de Dante Alighieri, 500 é a mesma coisa que a área, porque 500 dividido por 2 é a área 250. Então, o giro e a área é um sistema circunferencial e assimétrico. Então, por isso que eu vou usar no módulo 360 menos 144. É regra, tá? Babilônia não mistério, beleza? De uma verdadeira ciência, defesas de Kant, tá? De Gadamer e uma série de coisas. Então, 360 menos 144, 216 milhões, tá? 216 para 219, 6, 7, 8, 9. Tem uma diferença de 3. A diferença de 3. Então a China, o mapeamento deles está trabalhando no máximo do cisalhamento, porque a diferença de 3, eles estão trabalhando com uma plataforma fixa. Essa não é a verdadeira volta do Sol em volta. A gente tem uma diferença e com base nessa diferença a gente vai calcular o centro da Via Láctea agora. Vamos lá? Vamos lá, olha que legal. O que a gente tem então? 216 milhões, eu vou pegar os 1.872 mil dias dos Bactuns, que deixou de ser Bactum na Terra.
Esquece os bactuns da Terra. Agora a gente está falando de cálculos da Via Láctea. Então, esses bactuns agora diz respeito à área do signo arqueológico. Então, eu vou pegar 1872 dias, que não é mais dias, é um cálculo, é uma métrica, não importa a massa, e vou somar com o valor de 216 milhões. Então, a volta que o Sol dá em volta da Via Láctea completa, tá? Agora é essa. 217.872.000 e não é 219 milhões, tá? Quando então eu coloco isso em gráfico, eu entendo o seguinte, tá? Quando eu coloco em gráfico, eu entendo que para 250 milhões da área fixa, 217.872.000 é 87%. E eu tenho uma sobra na área agora, tá? De 12%, que equivale a 32.128.000, tá? E agora eu vou distribuir isso no objeto, tá? Aonde é 87%? 87% excede, transborda o valor 7, o 70, transborda. 87% tá aqui, ó. Tá aqui, tá? Com 12% a mais aqui de 75, tá? Sobrando 12, ó o 128 de novo da Estela Azteca. 12,8512 aqui na área. Lembra, o Bactum tá aqui? Tá. Então isso mostra o que agora? Agora a gente vai transferir isso para Via Láctea, num sistema circunferencial. Isso mostra o que, tá? Que, sendo esses 12% 32 milhões, certo? E 217 a volta que o Sol dá em volta da Via Láctea, 32 milhões é o centro da área da Via Láctea aqui, tá? Deixa eu aqui agora pegar, vamos nesse daqui. Os 12% tá aqui, aqui tá o nosso sistema solar. E para fora da Via Láctea, a gente ainda tem mais um anel, né, que corrobora o todo a 87% aqui, dando uma área de 100% agora tudo, tá? Uma área, porque aqui soma, tá? 10 por 10 aqui, ó, diâmetro 10 aqui, tá? 10 por 10. Então, 8 mais 20 é, então, 100%, que aí explica todo o corpo da Via Láctea. Todo o corpo da Via Láctea tá aqui, tá? Presta atenção aqui. O que acontece aqui? O nosso Sol, aonde que tá 217? Tá perto de 20, no anel 20, porque é 21, tá vendo? Então é aqui que tá 217, tá? Dando a volta a 217. Então, se aqui é 217 agora, eu tenho um diâmetro de 108.936, tá? Hoje calcula-se que o diâmetro, a distância do nosso Sol para Sagitário A é de 105.700 anos-luz. Na verdade, é de 108.936 anos-luz. A distância do Sol para a Via Láctea. Isso prova que essa distância aqui, né, e esse giro aqui, na verdade, né, esse local do sistema solar, né, prova que existe um valor a mais, né, para trás da Via Láctea e toda a sua região. Então, na verdade, ó, o que acontece? Vendo a Terra, acredito que ela vista da Terra para... Tá. Esse diâmetro Esse diâmetro que analisaram aqui, ó, do sistema solar para o Sagitário A, comporta essa proporcionalidade da Via Láctea em função do nosso local onde a gente consegue medir. Claro que é assim, gente, isso é a teorética, agora tem que provar astronomicamente,
né, fazer os cálculos, provar e achando, vai se desenvolvendo tecnologia, porque a verdadeira ciência é assim. A gente teoriza com o Santo Grau de Jesus e aí, consequentemente, tem os resultados quando a gente hegelianamente bate isso com a natureza. Então a gente agora vai astronomicamente ver todas essas medidas. Beleza? Então vamos lá então, ó. Então veja que todas as medidas estão corroborando com o que já encontraram, tá? Só que com diferenças aqui, ó. O diâmetro é 936 anos-luz. Beleza? Do Sagitário A, onde está o buraco negro. Vai ajudar aí vocês da área de astronomia. O que acontece então? Para trás, para toda a Via Láctea, a gente ainda tem um diâmetro de 326.808 anos-luz, tá? E toda a Via Láctea, o seu giro comporta 653,616 milhões. Uma estrela que está aqui na Via Láctea, ela leva 653,616 milhões em anos em volta da Via Láctea. Enquanto nós levamos 217,872 milhões para dar uma volta na Via Láctea, no centro da Via Láctea. Uma volta em relação ao centro. Nós temos uma distância de 108.936 anos-luz do centro da Via Láctea. E a estrela, que tem aqui as estrelas que transbordam, tá? Porque 7 é o limite, mas é 87 a proporção da Via Láctea. Então transborda. Então essas estrelas que transbordam aqui, ó, em relação ao centro da Via Láctea, tem uma distância para nós, de 326 de diâmetro, 808 anos-luz, e leva 616 mil anos para dar uma volta inteira na Via Láctea. Quem tá aqui, a gente tá aqui a 108.936 mil anos-luz de distância do centro da Via Láctea. O centro da Via Láctea, que é Sagitário A, vou até colocar que eu adoro, eu sou Sagitário, tá? Adoro Sagitário. Aonde está o buraco negro? O que comporta aqui? Olha que belezura, hein? O que comporta aqui? Esse é o buraco negro. Ele equivale a 12%. Ele tem uma área de 32.120. Ele tem uma área de 32.128.000. É a área dele, aqui, tá? E a área dele, conforme o objeto, é vazia. É vazia. Ela é diferente da área de toda a Via Láctea. Aqui tá toda a Via Láctea. 87% tá todinha aqui, ó. 87% da Via Láctea tá todinha aqui nessa área. E exatamente aqui, aonde tá o buraco negro, é uma área de fluxo de controle vazio, tá? Nossa, então quer dizer que não é denso? Então, tem a densidade ali, mas tem um buraco ali, um buraco vazio. Um fluxo de controle do próprio sistema da Via Láctea. Lembrando que os cientistas da NASA, há pouco tempo, eles perceberam que lá no centro da Sagitário A, com algumas medidas, parece que tem umas estrelas que passam como se fizesse essa imagem aqui, ó. Como se fizesse uma imagem de ponte. Deixa eu pegar aqui para não gastar. Gente, ajuda o canal, porque eu preciso comprar material pro canal, tá? Como se fizesse aqui, ó. Então tá aqui o buraco negro, tá? A gente tá aqui. Então toda estrela que chega aqui, ó, e dá a volta, ela passa assim, ó. Ela faz uma ponte aqui. Entende? Uma ponte. Um caminho estelar. E aqui, né? Mostrando ali provavelmente que tem 2 buracos negros, né? Se interrelacionando, né? E um fluxo de controle aqui. Mas seja o que for, entende? Seja massivo, seja um fluxo de controle, um buraco, o buraco negro tá aqui, ó. Exatamente aqui. Gostou, área de astronomia? Isso tudo com os maias. Por isso que eles construíam, né? De alguma forma, as pirâmides.
Lembrando que eu decodifiquei uma estela maia de um ETzinho falando para o rei Maia. Se você não ensinar a verdade desse ovo com o verdadeiro compasso, você e o seu povo vai ser a terça parte, tá bom? Então é para ensinar o povo com a verdade e não fazer dessa verdade túmulo. Um beijo e até mais. Rainha do Sul, redes sociais de um novo paradigma. Tchau! Gente, desculpa, urgente, eu tive que entrar de novo, porque eu preciso deixar gravado que agora eu vou passar pro meu Wondershare, né? Que eu tenho o meu editor de vídeo. Brigadinha. E aí, ó, eu vou gravar isso lá no YouTube e tal, fazer o post para vocês terem todo esse material gratuito aí para vocês. Então continuem, por favor, ajudem o canal. Por que eu entrei de novo? Porque tem mais uma informação que eu preciso colocar, importante, né? Então vamos lá ver essa informação. Veja bem. Então aqui, Chao Liu, ó, da Academia Chinesa de Ciências, determinou que a Via Láctea é isso aqui, ó, né? Que é até o sistema origami que eu tenho do objeto, tá vendo, ó? E tá vendo aqui esse fluxo de queda, essa queda da Via Láctea, com base nas concentrações das estrelas, né? E aqui como um rabo de cometa e tal, tá? Então isso é importante também na perspectiva dada já pelos maias. Eles não estão avançados. O que eu quero dizer é assim, meus amados, os chineses não estão avançados em tecnologia, eles estão ocultando o santo grau de Jesus Cristo para se dizerem avançados na tecnologia e dominar o mundo aí. Coisa louca, né? Mas vamos lá então, deixa eu provar mais uma condição aqui perceptiva. Então veja que eles não tiraram isso aqui do nada, eles tiraram do objeto que eu vos mostro, tá? Numa condição, deixa eu mostrar aqui que eu acho importante. Eu tinha tirado, não deveria ter tirado, mas deixa eu abrir aqui. Vou abrir esse daqui. Peraí, deixa eu abrir aqui então. Né? A gente vai ter então aqui, ó. Numa condição aqui, deixa eu colocar aqui para vocês entenderem, eu até fiz isso. Essa área aqui é 250, certo? Essa área é 250. E a gente sabe que a área, né, da volta, né, do sistema solar em anos do centro da Via Láctea é 217. Deixa eu colocar aqui, 217. E que agora o centro da Via Láctea, como eu mostrei lá, tem 32 milhões, que é essa proporção aqui. Peraí, deixa eu colocar assim, só um minutinho, só para escrever os 32 aqui, tá? Então a gente tem no signo arqueológico essas proporcionalidades em relação à área fixa. 32% da Via Láctea e 217 é onde a gente tá? Nessa condição. Então, se eu cortar isso daqui, né, sendo que 32 o que é? 32 é aquele buraco lá, lembra? Vamos voltar aqui para entender, porque a gente vai trabalhar com um outro zoom de proporcionalidade, tá? É isso que eu quero mostrar aqui, ó. Os 12,85% dos 32 está aqui no buraco. Esse todo aqui é 87% agora. Agora é essa leitura, que é toda a Via Láctea. Então, 87% é toda a Via Láctea. Nós estamos aqui a 217 milhões e tal. E aqui é o buraco, tá? Seja massivo, seja que não é massivo, tá? Agora não importa. Então eu vou pegar essas proporcionalidades aqui do objeto, 250, 217 e 32. E eu sei agora que 217 vale 87% e 87% é toda a Via Láctea. Não é mais esse valor aqui, agora esquece, é isso aqui tudo, tá? Então aqui é toda a Via Láctea. Lembra, os Bactuns tá aqui, ó. 144, aqui é toda a Via Láctea agora, tá bom? O que eu vou fazer? É assim que lê, gente, é uma metafísica. O verbo é bem complexo quando começa a se desenvolver nele, tá? O que eu vou fazer agora? Lembra, é aquele zoom de distância, abrir e fechar, distância e proximidade. Então a gente saiu das condições e vai agora analisar uma outra condição ali, que é agora o todo, né? O que eu entendo agora aqui? Se esse aqui é o buraco, eu vou tirar ele fora.
Ele é uma sobra, ó, uma proporcionalidade de sobra. E vou colocar esse trem aqui na área. Então eu tenho aqui na área uma sobra, ó, na área fixa. E agora eu vou tentar transformar essa área em uma circunferência sobre a circunferência. A gente não tinha percebido que na linguagem do objeto arqueológico, o valor 500 participa do 5 por 5 no compasso, que é uma circunferência perfeita, porque 5 por 5 no compasso é uma circunferência perfeita. E 500 da circunferência perfeita de 5 por 5 dividido por 2 é 250, que é a área. Né? 250 é uma área. Então eu tenho a área, então eu vou transformar a área numa circunferência. A circunferência perfeita está aqui e a Via Láctea em proporcionalidade está aqui. O que eu vou fazer então? A circunferência perfeita é 250, né? Alegoricamente agora, né? Na verdade, nessa condição de verbo. E eu preciso desenhar uma outra circunferência aqui dentro que me dê uma sobra de 32. A sobra de 32 aqui. Então isso mostra que a nossa Via Láctea, ela tem maior proporção de estrelas ou espalhamento de estrelas num X lugar e mais aglomeração num Y lugar, mais apertado de estrela num Y lugar. Que ela tem uma assimetria e que ela é tipo meia oval, ela não é uma circunferência perfeita, alguma coisa assim. O que os chineses perceberam com a mesma linguagem? Do objeto do Santo Grau de Jesus ocultando o Santo Grau. É por isso que eles vão proibir a leitura do manuscrito bíblico, né? E aí, junto com a oligarquia, que é o papado, que é isso aí, tá em Nostradamus, por incrível que pareça. Junto com a oligarquia, que é o papado ali, agora, que faz dessa taça uma taça de ouro, e junto com os guardas do muro da Hermética desde 2011 fazendo da taça de ouro para ocultar essa verdade por uma monarquia, né, das monarquias que Nostradamus vão cair, eles vão fingir agora conflito, matando um monte aí da terça parte que não vai manjar dessa trigonometria os verdadeiros cristãos. O mesmo jogo da época de Richelieu, lá na Alemanha, entre os protestantes que essa oligarquia junto com o sistema papal fez uma reforma com os calvinistas dos muros, né, corrompendo o verdadeiro Lutero da Academia de Mersenne. Então tem que ficar agora, ó, de zoião mesmo na coisa, que a coisa tá feia. Mas vamos lá então, ó. Então eles vão perseguir quem lê a Bíblia, né, porque eles vão querer ocultar de todos os jeitos. Os violentos cairão, o objeto. Os violentos cairão, eles vão querer ocultar de todo jeito a verdade desse objeto junto com a hermética aí. Espancando a profecia, odiando a profecia, rangendo o dente. Olha a coisa, hein? Que perigo, né, hermético? Olha onde vocês estão colocando com essa espiritualidade falsa de vocês, todo mundo, tá? Os falsos cristãos, os falsos judeus, tudo isso aí, tá? Tudo por culto de energia, né? Tambores e ayahuasca, né? Droga, porque a ayahuasca é droga, né? Isso é um fato. E meu filho foi agredido 2 vezes, tá? Nas redes públicas por causa desses daí. Tá, vamos que vamos então? O que eles falaram então? Ó, se pudéssemos observar a nossa galáxia de fora, a centenas de milhares de anos-luz, veríamos vários braços espirais que formam um disco aproximadamente circular, tá? Mas dependendo da posição, observaríamos que o disco não é perfeito, né? Além de ter um centro volumoso, por causa da concentração de estrelas e gás. Vamos lá? O disco não é perfeito, né? Nas proporcionalidades maia dos verdadeiros cálculos do nosso universo com uma verdadeira trigonometria, realmente o círculo não é perfeito, tá? Com aglomerados em um X ponto e menos aglomerados em outro. O que eu entendo é o seguinte: Sagitário A não necessariamente está no centro da galáxia, não, tá? Se aqui é mais espaçada as estrelas, Sagitário A provavelmente está mais aqui, ó, formando um sistema elíptico da própria Via Láctea, tá? E os braços espirais também, tá? Lembrando que no sistema inteiro do nosso universo, que é um cone, né, existe uma cauda da Via Láctea também, porque ela também está em queda, né? Tem todo um sistema mecânico aí também, tá?
E por isso que eles estão representando esse fluxo aqui, ó, com uma cauda e alguma coisa puxando a Via Láctea, tá? Tudo isso tá no sistema do Santo Grau trigonométrico e que agora também eles percebendo que a coisa, que no jogo da guerra a coisa veio à vista para todos, eles vão dar aí, ó, presta atenção nisso também, tá? Eles vão mostrar que eles têm a ciência, né? Vão fazer um jogo assim. Ah, então se eles têm a ciência desenvolvida por essa teorética, quer dizer que a ciência é uma mentira. Não, não é não, porque os nossos antepassados, eles desenvolviam alta tecnologia com essa ciência, entende? E o homem mesmo fechou as possibilidades para ele por ser corruptor, tá? E agora sempre dominando a ciência alguns e outros não, ensinando outros com a mentira, nessa problema de rede aí mesmo, tá? Mantendo esse comunismo, essas academias socialistas. Então eles vão fazer um jogo dando a entender que eles são meio que burlões da ciência agora, para também desmerecer o próprio Santo Grau. Cuidado, tá? Mas é isso aí, a verdade é que eles conseguem todos esses valores astronômicos em função dessa trigonometria, essa verdadeira arqueologia. Isso que é importante entender, né? Olhos abertos, verdadeira espiritualidade, não fazer túmulo dessa verdade, para, né, que ninguém mais seja enganado, ok? Obrigada, um beijo, tchau para todos.